Em Brasília, 19h09. Em Assis também, 19h09. A saudação a você, minha amiga, a saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar nesta quarta-feira muito especial em todo o mundo. Dia Internacional das Mulheres. É uma pena que muita gente respeite. O maior presente que você pode dar para alguém nessa data, para as mulheres, é o respeito. É muito melhor do que um buquê de flores. Claro que mulheres gostam de ganhar flores,
É muito melhor do que uma caixa de bombom de chocolate. Claro que as mulheres gostam de um bombom, de um chocolate, mas o maior respeito, esse é o maior presente. O maior presente é o respeito para com as mulheres. Esse é o maior presente. E que não pode ser dado apenas, único e exclusivamente no dia 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres. O respeito tem que ser todo dia, toda noite, toda manhã, toda tarde, todos os dias da semana, todas as semanas do mês, todos os meses do ano. Esse é o maior presente, o respeito. É isso que todas as mulheres gostariam de receber, não apenas neste dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, mas todos os dias. Pouco adianta, num único dia do ano, você mandar um buquê de flores. É bom, claro, demonstra seu carinho, demonstra seu afeto. Não adianta só num dia do ano você mandar uma caixinha de bombom, uma caixinha de chocolate, ou um Pix. O Pix agora é o presente da moda, né? Ah, como eu não sei o seu gosto, eu vou mandar um Pix. E aí você compra o que você goste. O maior presente que as mulheres gostariam de ter, e não apenas neste dia 8 de março, quando se comemora o Dia Internacional das Mulheres, é o respeito. O respeito de quem com ela mora, o respeito de quem com ela compartilha o trabalho, o respeito de quem com ela compartilha a vida na igreja, que com ela compartilha a vida. A todas as mulheres, o nosso respeito, a nossa admiração. E muita gente acha que Dia das Mulheres, assim como muitas outras datas, é uma data comercial. Vocês perceberam que talvez não seja o Dia Internacional das Mulheres uma data comercial como é o Natal, como é a Páscoa? Felizmente, essa data é uma data de reflexão, é uma data de respeito às mulheres, que lutam desde 1915 para em 1917 ser declarado 8 de março como Dia Internacional da Mulher e depois só reconhecido em 1975 na ONU como Dia Internacional das Mulheres. Esse dia ele foi reconhecido graças a uma luta de mulheres russas por espaço, por terem igualdade de tratamento que os homens. E mesmo com tanta luta, mesmo com datas marcadas, reconhecidas por organismos internacionais, é nítido, é claro e é notório que as mulheres ainda não têm o mesmo espaço que os homens. Precisa de uma lei. Eu vi hoje o presidente Lula falando que vai mandar uma lei para que as mulheres recebam um salário igual ao dos homens. Você acha que precisaria de uma lei? Isso deveria ser um hábito, isso deveria ser um costume, isso deveria ser um respeito às mulheres. Então, através da lei, através da norma imposta, vão tentar garantir às mulheres o direito que já deveria ter. Se trabalha em condições iguais ao homem, o salário deve ser igual. Isso não resta a menor dúvida.
Mas eu quero trazer a discussão aqui para a nossa cidade. Muita gente fica falando, português, mas você não fala nada do que acontece no Brasil, o que acontece em São Paulo. O nosso espaço aqui é muito limitado. Nós vivemos num território pequeno, com uma população de aproximadamente 110, 115 mil habitantes. Destes 70 mil, 80 mil adultos, que nós temos muitos problemas para falar. Então deixa discutir os problemas lá no governo do estado de São Paulo, lá na presidência da República, com os grandes meios de comunicação. Esse espaço aqui foi criado para a gente discutir, debater os assuntos da nossa cidade. Porque muitos dos assuntos que aqui são tratados não são tratados na imprensa local. Porque grande parte da imprensa local tem vínculo com os poderosos. Seja com quem administra a cidade, o prefeito, seja com os poderosos que têm o cascaio, a grana, a bufunfa, o dinheiro. Então esses poderosos, eles têm o controle dos meios de comunicação. Fazem lá propaganda, divulgam lá, e é uma maneira de calar a boca. Então muita gente não pode falar, por exemplo, do acampamento que está tendo lá na Aprumar, no residencial Aprumar. Por que não pode? Tem gente que não vai gostar, né? Quem não vai gostar? O prefeito, por exemplo, não gostaria. Mas parte da imprensa peca pela omissão. Porque saiu na TV Tem, porque saiu na Bandeirantes, e nós temos insistentemente falado aqui, cobrado uma posição aqui. E tenho dito de maneira reiterada que o prefeito está agindo, aproveitando que nós estamos na Quaresma, nos aproximando da Sexta-feira Santa, que o prefeito está fazendo o papel de Pôncio Pilatos, aquele que lavou as mãos e deixou Cristo parar na cruz. E é isso que o prefeito está fazendo com aquelas famílias que estão lá, neste momento, acampadas no meio do mato, do lado de uma plantação de soja, lutando pelo direito da casa própria, que a elas foi prometido. Diferente de movimento dos trabalhadores sem terra, diferente do movimento dos trabalhadores sem teto, que ocupam uma área, seja rural ou urbana, para lutar pela moradia ou pela terra, pela propriedade, para plantar, produzir e ganhar o seu sustento, essas famílias, elas estão ocupando uma área onde foi prometido que ali seriam construídas as suas casas, as suas residências. Nada mais do que isso. Mas então por que eles estão lá? Eles não têm paciência para esperar? Tudo na vida tem limite. E a paciência também tem limite. Essas famílias que hoje estão lá, dormindo, sob uma lona, convivendo com o frio na madrugada, com o calor durante o dia, porque aquela lona, se a temperatura tiver 32 graus aqui, embaixo daquela lona está 47 graus. A lona esquenta mais. E se tiver 15 graus aqui, de madrugada, lá está 5 graus. A temperatura é maior quando está calor, embaixo da lona. A temperatura é menor quando a temperatura cai na madrugada. E essas famílias estão lá dividindo o dia de trabalho com a noite de cansaço. Tem gente que não conseguiu compreender ainda. Aquelas famílias que lá estão, homens, mulheres, não estão lá brincando de piquenique, não estão brincando de acampamento, não estão brincando de se divertir, de ficar embaixo de lona, como se fosse uma aventura, uma noite de lazer.
Aquilo não é um camping, aquilo é um acampamento de pessoas que estão lutando pela casa própria, pela casa que a elas foi prometida, pelo prefeito municipal, que foi o principal idealizador, organizador do programa Minha Casa Minha Vida, do Residencial Aprumar. O mesmo que em 2012 recebeu, catalisou 6.000 famílias inscritas para participar do sorteio. O prefeito é o mesmo que, em maio de 2017, já na condição de prefeito, foi lá no ginásio Jairo Ferreira dos Santos, o Jairão, e sorteou 239 famílias, que, segundo ele, teriam direito à casa própria. E são estas famílias que representam as 239 famílias que foram sorteadas pelo prefeito no Jairão. Estão lá para lembrar. Primeiro, nós estamos vivos e nós não esquecemos da promessa feita por Vossa Excelência e estamos aqui para cobrar. Porque senão fica todo mundo esquecido. E o prefeito, na única manifestação que teve para a radiodifusora, ele disse exatamente isso, que esse assunto das casinhas da Aprumar, ele gostaria de ter esquecido. Eu não queria nem mais falar sobre isso, eu já queria ter esquecido esse assunto. E ainda acusou as famílias que lá estão, embaixo daquela lona, sem banheiro, sem condição, sem conforto algum. Daqui a pouquinho a maioria dos que aqui estão me assistindo, a maioria estará deitada, descansando, assistindo televisão, mexendo no celular, alguns com ar-condicionado, outros com ventilador, uns com colchão de mola, outros com colchão de espuma, outros na rede, mas no conforto do lar, protegidos. E essas famílias estão lá 12 dias, completando 13 dias, acampadas no mato, do lado de uma plantação de soja, que ontem passaram veneno, aguardando o cumprimento da promessa. Mas por que elas estão lá, português? Porque elas estão lá para serem vistas, porque elas estão lá para serem lembradas e porque elas estão lá cobrando um posicionamento das autoridades. E o que me chama a atenção, e voltando ao comentário inicial, porque muitas mulheres estão lá, neste momento, embaixo do acampamento, nos assistindo. Muitas mulheres estão lá, junto com seus maridos, junto com os filhos, esperando o tão aguardado dia em que chegar a notícia, olha, vão começar as obras. E lembra o que eu falei no começo da nossa transmissão hoje? Qual é o melhor presente que as mulheres gostariam de ter? Respeito. E o maior presente que estas mulheres que estão lá acampadas no Residencial Aprumar gostariam de ter neste dia era o respeito. Respeito de quem? O nosso, elas têm. Mas o respeito das autoridades. Aqueles que dividiram a alegria, compartilharam a alegria de receber 6.000 inscrições. Aqueles que compartilharam a alegria, deram risada, fizeram discursos lá no Jairão, comemorando, tirando fotografia. Hoje, não tem o respeito de ir conversar com as mulheres. Nem que seja para dizer que não tem o que fazer. Mas o mínimo que deveriam ter era respeito para com essas famílias. Ou vocês estão com medo das famílias? Lá não tem ninguém que morde. Lá não tem ninguém que anda armado. Aquelas pessoas que lá estão, elas estão lutando
por um direito que elas têm e por um dever que vocês anunciaram. Ninguém obrigou vocês a prometerem casa própria para aquelas famílias. Ninguém. Foi o prefeito, ainda candidato, que teve a ideia de fazer um condomínio residencial, de receber as inscrições, de fazer de maneira equivocada um sorteio de algo que não existe. Mas no mínimo que ele deveria fazer, o mínimo, era ir lá, se explicar, conversar. Ninguém vai xingar o prefeito. Ninguém. Ninguém vai bater no prefeito lá. Eles queriam conversar. Até agora, pelo que sei, a única autoridade que lá foi o vereador Vinícius Simile, que foi lá para dizer, olha, eu não participei desse processo, mas estou aqui, o que eu puder fazer para ajudar, conte comigo. É o mínimo que as autoridades deveriam fazer, é o mínimo que qualquer pessoa que respeita o movimento deveria fazer. Foi o que eu fiz lá, e é o que eu tenho dito reiteradamente todos os dias. Me coloco à disposição para tentar ajudar, para conversar com as pessoas que eu conheço, para tentar ajudar. É difícil? Claro que é difícil. Mas não é impossível. Não é impossível. Nós precisamos lutar, buscar informações. Esse é, nesse momento, o principal objetivo, buscar informações junto à Caixa Econômica Federal, junto ao Ministério de Desenvolvimento Social, junto aos órgãos que podem dar uma resposta. Olha, o movimento é esse. Começamos, chegou no momento que travou. Tem jeito de destravar? O prefeito adora esse verbo, destravar pautas. Destravar pautas. Hoje ele reuniu as mulheres no seu gabinete para começar a destravar uma pauta que ele já está preocupado. Veja só como é a situação. É isso que me revolta, é isso que me causa indignação. Qual deveria ser a prioridade hoje em nossa cidade? Qual deveria ser a prioridade? Arrumar teto para quem não tem. Vocês já perceberam a quantidade de famílias inteiras? Já perceberam a quantidade de famílias inteiras que estão dormindo na Praça da Prudenciana? Vocês já perceberam a quantidade de pessoas dormindo em diferentes espaços na frente do Tunicão, no terminal rodoviário, no antigo mercado modelo? Está na cara das pessoas e ninguém vai fazer algo para resolver. A secretária da Assistência Social, que foi eleita vereadora, Vanessa Eugênio, saiu da Câmara para assumir o compromisso de tentar minimizar os problemas que são muitos dessas famílias. E o que tem sido feito? Que oferta tem sido dada a essas famílias que estão morando na rua? Por diferentes motivos. Tem gente que fala, português, mas esses caras gostam só do corotinho, eles gostam de ficar na rua. Pode ser. Mas todos estão convivendo nessa situação. Não tem gente que está ali porque ficou desempregada, não tem um lugar para morar, não tem condição de pagar IPTU, não tem condição de pagar aluguel, não tem condição de pagar luz, não tem condição de pagar água, não tem um lugarzinho para ficar e foi para a rua. Famílias inteiras. Essas crianças que estão morando na Praça da Prudenciana estão na escola, estão na creche. Isso é prioridade para o administrador público? Isso é prioridade para o administrador público? Essas pessoas precisam do poder público. Os nossos impostos, prioritariamente, têm que ser revertidos para quem precisa do poder público. Claro que cada um tem o seu interesse. Tem gente que prefere que o asfalto esteja sempre em boas condições para não quebrar a roda do seu carro. É legítimo. Mas o que há de prioridade?
deixarem as pessoas morrendo nas praças, alcoolizadas, com fome? O mínimo de dignidade que uma família tem é o teto para se proteger das intempéries, dos problemas, da violência. E nessa mesma linha de raciocínio, não é uma questão apenas do poder público, a gente tem dito desde o começo aqui. A responsabilidade para resolver os problemas dessas 239 famílias não é apenas do poder público. Tem gente que fala, português, mas por que você fica cobrando o prefeito? O prefeito não tem nada a ver com isso. Como o prefeito não tem nada a ver com isso? Aquele que fez a inscrição era uma pessoa, agora é outra. É verdade que quando ele fez a inscrição, ele era candidato a prefeito. É verdade que quando ele recebeu 6 mil famílias interessadas em ter a sua casa própria, ele não era prefeito, mas ele queria ser. Aliás, ele fez a campanha dizendo que se fosse prefeito, ele poderia ajudar muito mais essas famílias. E essa é a ajuda que está sendo dada agora? Quando se quer ir lá conversar com as pessoas, ele foi? Todo mundo sabe que eu e o prefeito já fomos amigos, companheiros de bancada, fomos vereadores juntos, fizemos muitas lutas juntos, quase fomos caçados juntos. Mas todo mundo sabe que hoje temos caminhos diferentes. Hoje ele está no poder, eu continuo no mesmo lugar, de sempre. Sempre lutando pelas mesmas coisas que eu sempre lutei. Mas o prefeito escolheu outro caminho. Mas mesmo reconhecendo que há uma dificuldade, inclusive, de comunicação, eu vou fazer aqui e assumir um compromisso. Não é um desafio. Eu vou assumir um compromisso aqui. Se o prefeito quiser ir lá conversar com essas famílias, eu vou junto. Vou junto com o prefeito. Para dizer para ele que não tem problema algum. Ele será muito bem recebido. Muito bem recebido. Como foi bem recebida a pessoa que foi lá ontem passar veneno, que chegou lá com um trator, pessoa que chegou de maneira educada, pediu autorização, posso passar veneno? Ninguém perguntou quem era, a mando de quem. Foi lá, passou o veneno, falou, olha, eu não vou passar muito próximo do acampamento para não prejudicar a saúde das pessoas. Bastante educado, fez lá o trabalho e foi embora. Então não há nenhum tipo de resistência, muito pelo contrário. Aquelas famílias estão esperando que o prefeito, o presidente da Aprumar, o presidente da Aprumar não apareceu lá ainda. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo que deveria fazer quem é dono de uma área, aquela área da Aprumar. E o presidente da Aprumar, que é concunhado do prefeito, deveria ir lá. Olha, eu sou presidente da Aprumar, eu vim aqui, eu gostaria de explicar para vocês que o processo é assim, leva lá o advogado, explica lá o que as pessoas não podem. Vai ficar até quando essa situação? Aquelas mulheres que lá estão, eu já falei isso aqui, vou repetir. Quando eu cheguei e olhei no olho daquelas mulheres, eu percebi logo de cara, essas mulheres são de luta. Essas mulheres têm brilho. E tem brilho e brio para lutar por seus direitos. Essas famílias estão lá lutando por um direito delas. Estão resistindo. Estão resistindo. Agora tem gente que falou português, diz que o prefeito falou que aquela mulher lá não vai durar 3 dias lá, que vai embora. Eu acho que o prefeito não deve ter falado isso. Se falou, se equivocou completamente. Se equivocou completamente. Agora, no Dia Internacional da Mulher, mais do que estar preocupado, hoje o prefeito começou a movimentar as peças do seu cenário, do seu tabuleiro político.
O prefeito já está pensando na eleição. O prefeito, com várias famílias dormindo debaixo de uma lona, numa terra que ele prometeu construir as casas e que não se manifesta, já está preocupado com a eleição, que vai acontecer em outubro do ano que vem. Então nós temos 12 meses mais, vamos contar isso, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 7 mais 12, 19 meses. O prefeito já está preocupado com o que vai acontecer daqui 19 meses e não está preocupado com essas famílias que estão há 12 dias dormindo na terra, onde deveria ter a sua casa própria. Aí eu pergunto, é esse o respeito que o prefeito tem para com as mulheres? Ele chama as mulheres que trabalham no Paço Municipal para fazer um discurso político. Se vocês não viram ainda, o prefeito nitidamente diz o seguinte: vocês, mulheres, precisam lutar para ter uma mulher prefeita. Uma mulher é muito melhor para administrar na cidade. Agora que está acabando o mandato dele, né? É direito de todos pensar na eleição, principalmente de quem é político. Mas nesse momento, no Dia Internacional da Mulher, esse é o respeito que o prefeito, ex-presidente da Aprumar, ou presidente de honra da Aprumar, tem para com as mulheres que estão lá acampadas, lutando pelo direito da casa própria que ele prometeu. Eu vou insistir, será que o prefeito consegue dormir tranquilo à noite? Será que ele consegue dormir tranquilo à noite? Coloca a cabeça no travesseiro e dorme tranquilamente, sabendo que tem as cisenses dormindo no chão, nas praças em frente ao Tunicão e lá na roça da Aprumar? Será que ele consegue dormir tranquilo? Porque eu não consigo. Eu não consigo. E eu não tenho o dever, embora possa ajudar, mas eu não tenho o dever de solucionar esse problema. Mas o prefeito tem. Na qualidade de prefeito e na qualidade de ex-presidente da Aprumar. Então, o maior presente que essas famílias gostariam de ter, em especial as mulheres, no Dia Internacional da Mulher, é o respeito. Agora, isso não é respeito. Pelo contrário, isso é desrespeito. Desrespeito para com essas mulheres e para com essas famílias que lá estão. Enquanto isso, o tempo passa, o tempo voa. Antigamente tinha uma musiquinha que dizia: o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. Já perceberam que eu sou um ótimo cantor, né? Mas eu vou dar uma triste notícia para o dono da soja. Eu vou dar uma notícia para o dono da soja. De segunda-feira, ou melhor, de sexta-feira, dia 3 até hoje, dia 8, em 5 dias, o dono da soja na área da Aprumar perdeu R$ 3.600. Porque pelos cálculos que fizemos, aquela soja deve render 720 sacas quando for concluída a colheita. O preço da saca de soja, na sexta-feira, estava R$ 159. Hoje está R$ 154. Então, prejuízo de R$ 5 em cada saca de soja. 720 sacas de soja vezes 5, R$ 3.600.
R$ 3.600. É dinheiro de café para eles, né? Que são donos da terra. Para essas famílias, R$ 3.600 já daria para comprar um milheiro de tijolo. Não sei quanto é um milheiro de tijolo. Agora eu vou insistir. E eu não vou me contentar enquanto esse problema não for resolvido. Eu não vou me contentar enquanto esse problema não for resolvido. Como vai ser resolvido? Não sei, mas a gente tem que buscar algumas alternativas. Eu já dei uma alternativa. A primeira, claro, alternativa, é buscar os meios para conseguir autorização e o financiamento para a construção das casas. Esse é o primeiro caminho que tem que ser seguido. Afinal de contas, a fase 1 já foi concluída, o dinheiro já foi liberado, a terra já foi comprada, está lá no nome da Aprumar, para construção de casas. E eu vou repetir, porque isso é um dado importante. O financiamento foi feito para a compra de uma área para construção de casas. Não foi para plantio de soja. Ou seja, está havendo um desvio de finalidade. Pode ser desviada a finalidade? Não sei. Não sei se isso é ilegal. Não sei. Não sei se no contrato do financiamento estava lá. Estamos autorizando o financiamento com a única finalidade, construção de habitação. Não sei. Se eu não sei, eu não posso dizer que é ilegal. Imoral, eu sei que é. Imoral, eu sei que é. Você contratar um financiamento, por exemplo, eu posso financiar um computador para fazer o jornal. Aí eu pego o computador e uso para outra finalidade. A ilegalidade depende do contrato, mas há imoralidade. Se eu fiz o financiamento de um computador para trabalhar e produzir um jornal e uso para outra finalidade, houve um desvio de finalidade. Se é ilegal, depende do contrato, mas é imoral. Da mesma maneira que a Aprumar fez um financiamento para comprar um terreno para ser casa. Enquanto não sai a casa, está plantando soja. Muito que bem. Então nós estamos produzindo. Função social da propriedade, produção. Tá bom. E o dinheiro das safras? Porque essa não é a primeira safra que vai ser colhida. Já tivemos outras. De soja, de milho. E esse dinheiro, para onde foi? Vai ser revertido para o fundo das casas? Não sei. São perguntas que o presidente da Aprumar poderia responder. Aí algumas pessoas dizem, mas português. O que o prefeito tem a ver com isso? A figura do prefeito. Vamos tentar dissociar o José Aparecido Fernandes, presidente da Aprumar, e o José Aparecido Fernandes, prefeito de Assis. Aí entra uma questão, que é a responsabilidade da prefeitura, está lá no contrato, inclusive, do financiamento que foi aprovado. E ele já era o prefeito. A responsabilidade da prefeitura, a chamada contrapartida da prefeitura, de fazer a infraestrutura da área. O que é a infraestrutura da área? Guia de sarjeta, asfalto, galeria. Isso é a responsabilidade da prefeitura. Foi feito isso? Quando vai ser feito? Como eu disse, nós estamos num processo de discussão, de elaboração de propostas para resolver o problema. O que não dá é para continuar nessa situação. As famílias continuando embaixo da lona, esperando, e não vai nenhuma autoridade lá para resolver. Se tem uma coisa que político não pode ser, é covarde. Quando ele foge do problema, ele é covarde. Quando o político foge do problema, ele está agindo de maneira covarde.
E o prefeito vive pregando que aqui é um governo de coragem. Já ouvi ele falar inúmeras vezes. Então, se teve coragem para fazer a tirolesa, se tem coragem para ficar na justiça brigando para colocar o trenzinho para funcionar, se não teve coragem para enfrentar os professores que estavam em greve, se não teve coragem para receber os bancários que queriam, pleiteavam a vacina de Covid, ele agora parece que mais uma vez não vai ter coragem de conversar com os moradores que ele prometeu as casas. É o pior defeito do político, além da ingratidão, a covardia. O pior defeito do político, além da ingratidão, é a covardia, a falta de coragem. Ah, mas o prefeito não vai se indispor. Olha, peça para um enviado, um emissário, ir lá e fala, olha, eu quero uma comissão de moradores para vir aqui no gabinete, nós vamos conversar para encontrar uma solução. Não é para ficar dando explicação. Explicação ele já deu na rádio lá, não convenceu ninguém. Nós queremos buscar uma solução. Quais são os mecanismos? Eu falava das alternativas. A primeira, claro, que a gente tem que lutar e insistir para que permaneça nessa luta, é para que saia o financiamento e as casas possam ser construídas. E tem outro detalhe, que muita gente está achando que essas famílias estão lá porque elas querem a casa de graça. Não é isso, não. Elas vão pagar o financiamento. É um empréstimo, elas vão pagar pela casa própria. Tem gente que está achando, burguês, eles estão lá porque eles querem a casa de graça. Não, ninguém quer casa de graça. Eles estão participando de um processo aberto pela Aprumar, fizeram a inscrição, levaram os documentos, tiveram que provar a renda. Agora, claro que tudo isso tem que ser rediscutido. Sabem por quê? Das 239 famílias que foram sorteadas, é possível que algumas já tenham até se mudado de Assis. É possível que algumas já tenham encontrado outra habitação, tenham comprado uma casa. É possível que alguém já tenha morrido. Não sei, não conheço a lista, mas vamos pensar positivo. É possível que alguém tenha ganho na loteria, já comprou uma casa, já mudou de Assis. Então é possível que as 239 famílias que foram habilitadas, desse total, algumas já não estejam mais habilitadas. Por questões diferentes. Porque mudou, porque já tem a casa, porque tem uma renda maior. Porque tinha lá um limite de renda. Tinha um limite de renda para você participar do programa Minha Casa Minha Vida. Não é quem tem 2 casas, não é para quem ganha 20 mil por mês. Não é para esse povo. Tem lá as regras. Então hoje, passados 7 anos, eu não sei se as 239 famílias habilitadas ainda estão em condições de ganhar casa. Isso tem que ser rediscutido. Claro que tem que ser rediscutido. Agora, o que não dá é para ficar nessa celeuma. Um grupo de moradores lá passando frio, passando calor, embaixo da lona. Um dia que chove, dorme na lama. Se não quiser dormir na lama, tem que correr e entrar dentro de um carro, dormir no carro. Quem já dormiu num carro aí? Você já tentou dormir num carro? Eu já tive essa experiência. Quando você dorme num carro, que você chegou de uma festa, é uma coisa. Você estava cansado, chegou em casa, a casa está trancada, você dormiu dentro do carro, isso é uma coisa. Agora, você já dormiu dentro do carro? Porque você não tem um lugar para dormir? Porque o lugar que você poderia estar dormindo está cheio de terra, cheio de lama? Está chovendo? Não, né? Então vocês deveriam, quem faz pré-julgamento do que está acontecendo, deveriam conhecer essa realidade. Deveriam conhecer essa realidade.
O sofrimento é muito grande. Essas famílias merecem o nosso respeito. Voltando à palavra do início da nossa fala hoje, no Dia Internacional das Mulheres, mais do que nunca essas mulheres merecem o nosso respeito por estarem lá dormindo fora de casa. Poderiam estar na sua casa assistindo televisão, fazendo a janta no micro-ondas, com a geladeira ligada, pegar uma água, pegar um refrigerante. Mas não, estão lá no meio do mato, onde não tem energia, onde não tem banheiro, onde não tem a cama, onde não tem o micro-ondas, onde não tem o fogão, onde não tem o ventilador. Estão lá lutando por algo que a elas foi prometido. E quem prometeu, agora age como Pôncio Pilatos, lava as mãos, literalmente. E nós estamos aqui para cobrar. E vamos todo dia. Hoje teve uma pessoa que falou, Bruno, você vai ficar falando desse negócio daquelas casinhas até quando? Até quando resolver o problema. Ou até quando tiver uma solução. Porque não dá. Eu vou ficar falando o quê aqui? Da tirolesa? Que a tirolesa está fechada? Tem muita coisa para falar, claro que tem. Por exemplo, o carnê de IPTU não vai chegar. Acabei de receber a informação agora. A gráfica que ia imprimir o carnê de IPTU já não vai entregar mais. Tem que falar isso? Claro que tem que falar. Tudo no seu devido tempo. Mas qual é a prioridade hoje? A prioridade é resolver esse problema de 239 famílias que estão lá lutando pela casa própria. Nada mais justo, nada mais digno, nada mais do que de direito lutar por uma casa que alguém prometeu. Eu pergunto, se fosse você que estivesse nessa situação, você ficaria acomodada aí na sua casa? Daria como perdido? Pode ser. Mas aquelas famílias não deram como perdido. E elas vão continuar lutando. E podem contar comigo para cobrar aqui toda noite, toda manhãzinha na Rádio Interativa. Nós vamos lembrar. Se um dos caminhos é lembrar, não tem um velho ditado que quem não chora não mama, nós vamos continuar chorando. Vamos continuar cobrando aqui. O mínimo que se espera é respeito. Não se espera covardia do homem público, omissão, inércia, incapacidade de enfrentar os problemas. Chamar as mulheres do gabinete para comemorar o Dia Internacional da Mulher e dizer que a cidade precisa ter uma prefeita mulher é fácil, né? Tá todo mundo lá no ar-condicionado, todo mundo com salário, todo mundo com casa própria. Aí todo mundo bate palma. Bate palma. Agora, coragem para resolver os problemas das professoras que não recebem o piso salarial do magistério, como prevê a lei. Coragem para discutir com as famílias que estão buscando um direito delas e um dever que você assumiu. Ninguém obrigou o prefeito Zé Fernandes a sortear 239 casas. Porque o processo travou. É verdade, isso é verdade. Travou no governo federal. Mas como é que o prefeito faz um sorteio de algo que ele não tem? Esse foi o grande equívoco político e administrativo do prefeito nesse episódio. Porque se tivesse lá, olha, nós temos aqui 6 mil famílias inscritas. Muito bem. Saiu o financiamento dos terrenos. Muito bem. Vamos continuar. Não saiu mais o financiamento das casas. Olha, não vai ter mais. Não tem dinheiro, não vai ter financiamento. Nós vamos devolver a terra para a Caixa Econômica Federal, para quem quiser, sei lá eu. E acabou. O sonho não vai ser realidade. Mas não, o prefeito alimentou esse sonho quando ele sorteou 239 famílias. E eu vou lembrar mais uma vez, aquele dia de maio de 2017. Quantas famílias, 239, saíram de lá felizes da vida. Chegaram em casa, bem, vamos fazer um churrasquinho, a gente vai ter uma casa própria.
e liga para a vizinha, e liga para a mãe, liga para o pai, liga para o sogro, liga para a cunhada. Olha, os dias de aluguel estão terminando, nós teremos a nossa casa própria, nós fomos sorteados. Chegou na segunda-feira para trabalhar, eu fui sorteada, eu vou ganhar casa. Passados 6 anos, no lugar da casa tem uma plantação de soja. No lugar das casas tem uma plantação de soja. E ninguém, absolutamente ninguém, vai lá para explicar o que pode ser feito, como deve ser feito. Lamentável. É lamentável que nós tenhamos pessoas que agem de maneira covarde. Isso é um ato de covardia, não enfrentar o problema. O problema existe. Está aí, todo mundo está vendo. Só não está vendo mais porque elas estão lá no meio do mato. E se elas decidissem acampar em frente à prefeitura? Algumas das famílias da Aprumar decidissem acampar na frente da prefeitura. Nós só vamos sair daqui quando nós tivermos uma resposta. Quando vai sair a casa, talvez sejam vistas. Porque lá no meio do mato, ninguém vê, né? Vê quem vai lá. Quem não vai lá, não vê. Até quem passa na estrada não vê. Tem uma faixa lá, queremos nossas casas, mas elas estão lá. Passou o riozinho, elas estão lá embaixo de uma moita lá, de umas árvores lá, do lado da plantação de soja, não dá para ver o movimento. Mas quem sabe, né, se colocar são 239, quem sabe colocar umas 10, 20 barracas em frente à prefeitura, muda o cenário. Aí serão vistas, aí vem a polícia, aí o prefeito vai agir como agiu com os professores. Quando os professores estavam lutando pelo direito ao cumprimento da lei do piso do magistério e entraram em greve, o prefeito entrou na justiça para a polícia expulsar os professores de lá e mandar 500 metros da prefeitura. Será que o prefeito vai ter coragem de chamar a polícia para tirar as pessoas que estão esperando a casa que ele prometeu da frente da prefeitura? Porque para ele está cômodo, né? Está cômodo. Essa hora ele já saiu lá do ar-condicionado do gabinete, já deve estar em algum boteco por aí, daqui a pouquinho fica simpático, vai para casa, dorme, ronca, amanhã cedo vai lá para a prefeitura de novo, vai gravar uns vídeos. Marqueteiro, né? Prefeito marqueteiro, palavras do vereador Fabinho Alerta Verbal, e depois fica metendo louco no povo, palavras também do vereador Fabinho Alerta Verbal. Meter o louco no povo é isso. Traduzindo, desrespeitar as pessoas. No Dia Internacional da Mulher, nós temos um prefeito que desrespeita as mulheres, desrespeitou as professoras que lutam pelo seu piso nacional do magistério, que entraram em greve. Ele desrespeita as professoras e hoje prova, no Dia Internacional das Mulheres, que desrespeita também as mulheres, chefes de família, donas de 239 casas que ele prometeu. O maior presente que essas mulheres gostariam de ter hoje, assim como todas as mulheres, e não apenas hoje, todos os dias da vida, é o respeito. Mas, lamentavelmente, no Dia Internacional das Mulheres, o prefeito dá, mais uma vez como presente, o desrespeito às mulheres. Sem contar as mulheres que ele ofendeu em entrevista de rádio. Teve uma mulher que criticou o fechamento do parque de exposições para a caminhada das pessoas da Vila Progresso. Ele foi na rádio e falou que deve ser uma mulher mal amada. É esse o respeito que ele tem para com as mulheres. Ofendeu uma ouvinte fisicamente. Ofendeu uma empresária e teve que pagar uma ação judicial pela difamação, pela calúnia. Então esse é o respeito que o prefeito tem para com as mulheres.
E no Dia Internacional da Mulher, quando ele faz um discurso dizendo que chegou a hora da cidade ter uma mulher prefeita, ele desrespeita mais uma vez as mulheres, ao não conversar com essas 239 chefes de família que continuam esperando a casa própria que ele prometeu, que ele se beneficiou eleitoralmente, porque deve ter conseguido muitos, se não a maioria, dos 12 mil votos das 6 mil famílias que se inscreveram lá na Aprumar para ter a casa própria. É uma pena que nós tenhamos, no Dia Internacional da Mulher, de constatar mais um total desrespeito do prefeito para com as mulheres. O meu reconhecimento, minha amiga, meu total reconhecimento e admiração, principalmente as mulheres que estão lá acampadas lutando por seu direito. E claro, o meu respeito, a minha admiração, os parabéns a todas as mulheres nessa data. Aquelas que foram lá em frente ao Hospital Regional hoje, se manifestar, lutar por melhores condições, não apenas para elas, mas também para o Hospital Regional, que está definhando a cada dia. Meu reconhecimento a todas vocês, mulheres. Minha profunda admiração, reconhecimento e o compromisso de continuar cobrando aqui todos os dias, insistentemente, mesmo que seja chamado de chato, não tem problema nenhum. Contem comigo nessa cobrança. Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus, uma ótima noite de quarta-feira, o pessoal que vai jantar lá no acampamento, o pessoal que vai dormir, mas não descansa. Acampamento é igual ao ônibus, né? Quem viaja de ônibus sabe que você dorme, mas não descansa. E lá no acampamento é a mesma coisa. Você dorme, até consegue dormir, porque o cansaço o corpo não aguenta, mas não descansa. E amanhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, aquele povo está acordando para ir trabalhar. E não é trabalho de que muitos na prefeitura têm, não. Que é de ficar no ar-condicionado, só ficar mandando zap, ficar lendo jornal. Não é isso, não. É trabalho duro. A maioria ali trabalha duro, porque precisa do trabalho tirar o seu sustento. Mas ainda encontra espaço na vida para lutar pelo seu direito, para ter dias melhores, para ter o sonho realizado da casa própria concretizado. Parabéns, mulheres. Meu respeito, minha admiração. Fiquem todos com Deus e até amanhã. 6 horas da manhã estaremos de volta aqui no Facebook, no programa Acorda Cis. E às 19 horas em mais um Português Livre para Falar. Um abraço, minha amiga. Parabéns, minha admiração, meu respeito, meu reconhecimento. Tchau, Almarada, que também está aí e que também, assim como eu, respeita, admira e parabeniza todas vocês. Um abraço, minha amiga. Um abraço, meu amigo. Tchau.